O objetivo nosso aqui não é polemizar, não é nem espetacularizar, é harmonizar, é saber exatamente onde há uma disparidade de pontos de vista para que, com a presença das autoridades que representam as duas instituições, possamos então aqui facilitar a compreensão do telespectador ansioso que está o piauiense com relação à elucidação deste caso. Porque nas últimas horas a sensação que se teve é de que havia um destoamento. A Polícia Civil caminhando para um lado, o Ministério Público caminhando para outro, nas convicções com relação a esta morte da jovem Fernanda Lages. Promotor Eliardo Cabral, boa tarde. Promotor Biraci, boa tarde. Delegado James, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado. A gente reconhece a maratona que os senhores estão enfrentando, mas, ao mesmo tempo, queremos aqui justificar essa nossa insistência em função das cobranças que recebemos diariamente e repetidamente dos nossos telespectadores. Então, e diante disso, nós queremos agradecer a presença dos senhores, principalmente porque os senhores estão ao vivo, ao mesmo tempo, aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Perfeito. Promotor Eliardo Cabral, as suas últimas declarações provocaram uma nova reviravolta no caso Fernanda. A partir do momento em que o senhor colocou sob suspeição o delegado que preside o inquérito, alegando ele ter vínculos políticos e que, portanto, não estaria à altura, não estaria credenciado para seguir adiante na presidência deste inquérito. O senhor mantém essa posição? Mantenho e aponto como fundamento para a minha convicção a reação de um determinado cidadão falando em nome de sua família, de forma muito contundente com relação a um determinado jornalista e que respingando na imprensa como um todo. E depois de um recado que recebi de que eu, como promotor, seria triturado, e considerando ainda as pessoas que restam ser investigadas, cujos nomes estaremos colocando dentro dos autos por escrito. Então, verificando essa situação toda, imagine só, o senhor poderia repetir a questão do jornalista que o senhor falou? Não ficou claro para mim, por favor. O senhor fez uma menção. Quando foi iniciada a investigação pela Polícia Civil, houve manifestações por parte de um jornalista aqui da terra, Sim, colega seu, e que ensejou ou gerou uma ira muito grande por parte de uma autoridade pública bem conhecida que num canal de televisão falou em nome dele e da família. O senhor se refere ao jornalista Arimatea Azevedo? O jornalista combatido e de alguma forma atacado foi ele. Se refere a Arimatea Azevedo? Sim. Que foi ele quem se manifestou, sim, citando nomes, porque do entendimento dele, nós aqui é que não nos afoitamos, porque senão corre aquele risco que já é do conhecimento de todos, de ao final não vir se comprovar, eventualmente, nós estamos falando em possibilidades. E depois ficaria, então, a instituição desacreditada por citar nomes. Mas eu quero responder objetivamente a pergunta. Diante desse quadro, sim, de que pessoas desvinculadas de partido político, de atividade partidária, sofrendo ameaças contundentes, inclusive de ser triturado, eu então raciocinei o que se dizer de alguém como o delegado, que até há poucos dias estava vinculado ao mesmo partido desse cidadão que fez as tais ameaças e que agiu de uma forma a intimidar a imprensa, a membros do Ministério Público, enfim, a todos. Pois nessa linha, e considerando, como disse, as pessoas que estaremos dando os nomes, porque não vamos ficar sugerindo notadamente na imprensa. E você conhece minha história, sabe que eu não vou ficar sugerindo, enxovalhando, num passado distante aí, não tão distante. Eu dei os nomes, correndo sérios riscos, acho que é questão de responsabilidade. E nesse eu não vou divulgar na mídia, por razões óbvias, mas formularei, juntamente com o doutor Biraci, se assim ele entender de me acompanhar, apontando os nomes, já conforme o entendimento que nós tivemos hoje, e o delegado-geral pode confirmar ou não, mas o que é certo que formularemos por escrito e a polícia vai investigar. Esse é o nosso entendimento e é o nosso acordo com a Polícia Civil, que sempre mereceu nosso respeito. Então, escute só, concluindo. Pois não. Então, o que ocorre? Considerando esses fatos, diante desses fatos, e em que pese o mais profundo apreço que nós temos pelo doutor Paulo Nogueira, foi aí que nós entendemos que para ele seria uma situação, no mínimo, muito desconfortável. Ou seja, seria com o propósito
simplesmente de preservá-lo para que ele não saia arranhado desse negócio. Então, essa atitude é, inclusive, para preservar Mas a você imagem não do tem a delegado. menor dúvida, eu jamais faria isso para duvidar de um homem que eu não tenho uma vírgula apontada no tocante à sua idoneidade. Então, assim, por todos os que eu já falei, e considerando as pessoas que serão investigadas nos próximos dias, a nosso pedido, e que o secretário assumiu, o delegado está aqui, e que certamente vai atender o nosso pedido para investigar essas tais pessoas, então... Essas pessoas são políticas? Sim. São homens Sim. públicos? Homens públicos. E são ligadas... veja aqui, o delegado Paulo Nogueira, ele se desfiliou do PMDB. Sim. A informação que tivemos hoje, inclusive, é que ele teria ido para um outro partido, o PPS, não confirmada, mas do PMDB. Os investigados serão do PMDB? Do PMDB. E o que ocorre é que o doutor Paulo, ele nunca escondeu isso de ninguém, foi inclusive assessor de um governador que esteve aqui há pouco tempo do PMDB. Quer dizer, nós temos o propósito de preservar para que ele não venha sofrer um desgaste, porque uma vez que ele é candidato em potencial lá em corrente, então seria bom que ele sofresse esse desgaste. Doutor Biraci, o senhor tem convencimento também de que o delegado Paulo Nogueira deva se afastar do caso? Um convencimento particular? Bem, eu conheço o delegado Paulo Nogueira, inclusive gosto da sua amizade há muito tempo. É um homem de bem, um homem educado, um homem com quem temos um diálogo bastante fácil. Enfim, mas eu compreendo a inquietação do promotor Eliardo Cabral. A questão da amizade, a questão do trato com o delegado, nada diz respeito à questão levantada pelo promotor. Enfim, nós entendemos que, até do ponto de vista ético, até mesmo para preservá-lo, seria interessante ou é razoável os argumentos levantados pelo promotor Eliardo Cabral. Portanto, me alio à sua posição, mesmo não tendo nada de pessoal. Aliás, o que tenho mesmo é uma grande amizade ao delegado Paulo Nogueira. Delegado James, boa tarde. Boa e a tarde. Polícia Civil? Que providências vai tomar? O senhor teria dito hoje pela manhã de que o delegado está mantido na presidência do inquérito. O senhor sustenta esta afirmação? No que depender de mim, com certeza. Né? Nós não poderíamos admitir um afastamento se não houver uma motivação especificada, determinada, com causa, com nomes, com motivos, por que tipo de compromisso, o que é que compromete, né, a questão da investigação. Isso porque essa investigação, as pessoas podem centrar na figura do Paulo porque ele preside, mas nós temos outros 4 delegados da CICO que estão fazendo diligências, que estão pegando depoimentos, que são responsáveis pela parte da tecnologia da informação. Você tem em torno de 7 a 8 delegados envolvidos nessa investigação, em torno de mais de 30 agentes de polícia. Tem uma participação direta minha e até do próprio secretário de Segurança, que tem acompanhado isso para e passo, e eu posso garantir para você que não há qualquer tipo de interferência possível, até pela presença do próprio Ministério Público, que tem participado de todos os atos, né? Lá presente, tem acompanhado as oitivas, tudo lá. Agora, se houver qualquer tipo de conduta a ser reparada, é interessante a gente estar fazendo isso formalmente, com a motivação específica para isso. O que a gente não pode é gerar uma insegurança dentro da investigação, porque para nós, às vezes as pessoas não entendem, confundem segredo com sigilo. A polícia não está fazendo segredo. Agora, a nossa única razão de existir é o inquérito policial. E o inquérito policial, por força de lei, tem natureza sigilosa. Então, daí a nossa preocupação com o sigilo das investigações, e nós não poderíamos jamais estar condicionando isso a um risco dessa natureza. Doutor Eliardo, o senhor tem, nas suas falas nos veículos de comunicação, o senhor deixa sempre uma possibilidade de uma linha de raciocínio para quem está vendo o senhor. Ficam sempre coisas no ar. Por que o senhor tem agido dessa forma? Qual é o objetivo do senhor quando age dessa forma? O senhor falou, por exemplo, uma bela cidade do Piauí, um figurão do Piauí. Exatamente. Por que o senhor tem agido desta forma e deixando margem para mais especulação ainda na opinião pública? É proposital. É proposital? Mas a partir de agora, ao invés de citar da maneira como eu citei, apenas para que a pessoa esperneie lá, eu vou colocar o nome nos autos. Porque, a rigor, é assim, nós temos aqui algo muito danoso que vem de longe.
no ano de 2001, foi trancado um processo em relação a 4 indivíduos envolvidos num processo de prostituição infanto-juvenil. Eram 8, ficaram 4. De lá para cá, essa prática, não sei se porque não foi inibida, se não foi incentivada, pelo menos não foi inibida, com aquele trancamento da ação de forma parcial. De lá para cá, essa prática vem sendo intensificada. Existe essa prática, agora já está quase que às escâncaras. Mas então o senhor vê ligação entre isso que o senhor acaba de falar e a morte da Fernanda? É lá que está a causa, é lá que está a raiz desse mal, porque existe essa prática aqui, as escâncaras, não é prática adotada por pessoas que mal têm o que comer e onde dormir, é por pessoas que vivem debaixo de uma capa terrível que vai cair, está compreendendo? Então eu tenho colocado assim para que a pessoa se sinta incomodada mesmo. E para que se proceda a investigação, como vai ser procedida a partir de agora, porque nós vamos requerer a investigação e dando os nomes desses sujeitos. Quando eu falei, porque tem gente que fala, não estou aqui insinuando nada, mas ao contrário, tem gente que fala que eu estou blefando, que eu estou com suposições, e quando eu falei da cidade, uma boa cidade do interior, bela cidade do interior, e que essa pessoa, eu dei o sinal para ela entender que eu estou sabendo, da garrafa, é só para ele saber. Mas o que ocorre é o seguinte, não vai ficar só nesse bafafá aqui, não, porque não enxovalho ninguém. Um dia, quando eu me referi a uma classe poderosa ali, eu dei os nomes para não enxovalhar os outros. Faz tempo. Então, essa semana mesmo estaremos formulando pedido por escrito e dando os nomes. Então, quando para que se assim... investigue essa prática de orgia, de bacanal, envolvendo adolescentes. Nós vamos desmascarar esse negócio e lá está a raiz desse mal terrível, desse assassinato de Fernanda Lages. O assassinato da Fernanda, na sua convicção, tem a ver... A raiz está lá. A raiz está nessa prática danosa, terrível, que vem danificando as famílias piauienses. O doutor Eliardo Cabral, delegado James, fez uma colocação hoje muito contundente, foi colocada aqui no jornal Notícias da Manhã, sobre um caderno de Fernanda Lages e também sobre o notebook da Fernanda Lages. Chegou a perguntar ao doutor Eliardo, cadê o caderno da Fernanda Lages? Cadê o notebook? Falou-se sobre uma senha que teria sido trocada. O que é que o senhor tem a falar a esse respeito, delegado James? Bom, existe o netbook, tá apreendido pela Polícia Civil, ele estava trancado por uma senha. O pessoal da tecnologia da informação está destravando a máquina e vai expedir o laudo pericial. Agora, de antemão, o que foi passado pela perícia é que não existe qualquer vídeo, né, que é o que se tenta veicular, da existência de um vídeo que seria motivo de uma extorsão. Em relação a esse vídeo, inexiste isso naquele computador. Certo? Não existe isso lá. E em relação ao caderno, não é um caderno, é uma agenda pessoal. Essa agenda pessoal está em poder de polícia, da polícia, está disponível nos autos. Você já viu esse caderno, doutor Eliardo? Essa agenda, desculpe, delegado. Eu ouvi, através de telefone, a informação de uma professora que se identificou como professora da Fernanda e disse, examine o caderno que ela usava em sala de aula, que lá estão as anotações para esclarecimento dessa causa. Palavras dela. Agora ela disse mais ainda, por que não houve as colegas dela lá na faculdade? São tantas. Sim, o senhor não pode solicitar que o delegado vamos solicitar, vamos solicitar. Pois que se essas colegas de turma não sabem informar, eu que não sei, que não estudava junto com ela.